Naquele tempo disse Pilatos a Jesus: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Respondeu Pilatos: Eu sou porventura judeu? Tua gente e os pontífices te entregaram a mim. Que fizeste, pois? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes: Eu sou rei. Eu para isso nasci e vim para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho à verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, hoje é grande festa do Cristo Rei, que Pio XI estabeleceu através da sua encíclica com as primas, no dia 11 de novembro ou dezembro de 1925. E o que diz essa festa? Nosso Senhor é rei por quê? Ele é rei porque Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Ele criou os anjos. Ele criou os homens. Ele criou toda a natureza. Tudo que existe é criação de Nosso Senhor Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito Santo. Nosso Senhor tem uma natureza divina e uma natureza humana, mas uma só pessoa, na unidade da sua pessoa divina. Nós podemos dizer, e é correto dizer, Jesus Cristo criou o céu e a terra. Se nosso Jesus Cristo criou o céu e a terra com o Pai e o Espírito Santo, como não seria Ele Rei? Não só criou, mas Ele mantém na existência todas as coisas. É o que nos diz São Paulo na epístola de hoje, que todas as coisas subsistem por Ele. Todas as coisas estão na sua mão. Por Ele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, quer as visíveis, quer as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados, as potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é a cabeça do corpo da Igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele em tudo tem a Ele a primazia, que foi do agrado do Pai, que nele residisse toda a plenitude da perfeição divina, para que se reconciliassem por Ele todas as coisas, pacificando pelo sangue derramado na cruz, tanto as coisas da terra como as coisas do céu, no Cristo Jesus, Senhor nosso. Então, Ele é Rei porque Ele criou, e Ele é Rei também, como diz São Paulo aqui, porque Ele pacificou todas as coisas, Ele no seu sangue. Nosso Senhor é nosso Rei porque Ele nos conquistou. Por direito de conquista, Ele tem também todas as coisas na sua mão. Todo o gênero humano, queiram ou não queiram, Ele é o Rei. E se Ele não impõe o seu reinado de maneira pela força, Ele no final dos tempos, Ele julgará todos nós. Agora é o tempo de nós mostrarmos tempo de cada um mostrar se ele quer estar submisso a esse Rei ou se ele não quer estar submisso a este Rei. Os que não quiserem serão julgados com severidade, embora no inferno se sofra menos do que se merece. Mas eles verão naquele momento que, de fato, Nosso Senhor era Rei. Eles pensaram que Nosso Senhor podia ser descartado, eles pensaram que Nosso Senhor era opcional, e não, Nosso Senhor não é opcional. Então, 2 motivos para o realismo de Nosso Senhor: a sua divindade e a sua redenção. Mas nós podemos nos perguntar, como é que Nosso Senhor reina na terra
Como é que ele reina? Como depois da ascensão aos céus, como é que Nosso Senhor reina aqui na terra? Ele reina pela igreja. A igreja é Jesus Cristo comunicado e espalhado. Nosso Senhor, onde a igreja está presente, Nosso Senhor Jesus Cristo está presente. Nosso Senhor esteve presente aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Antes da chegada dos portugueses, Nosso Senhor não estava presente aqui. Claro, Ele é Deus e Ele pode santificar uma alma que seja pelo batismo de desejo. Mas o batismo de desejo já é uma união com a igreja. É a igreja que propaga Jesus Cristo. É a igreja que ensina a sua doutrina. E assim o Brasil se tornou um país, o maior país do mundo, católico do mundo, em número, mas infelizmente não em qualidade. Infelizmente. A gente vê que essa impregnação da doutrina de Nosso Senhor, da presença de Nosso Senhor, ela é uma obra normalmente que leva muitos séculos. E onde a igreja esteve presente, Nosso Senhor esteve presente. Onde a igreja não esteve presente, Nosso Senhor não está presente. E Nosso Senhor deve reinar não só sobre cada um de nós, individualmente, mas deve reinar em nós enquanto sociedade familiar, sociedade profissional e sociedade que nós chamamos de Estado. Se o Estado não quer de Nosso Senhor, se o Estado não quer da igreja, Nosso Senhor não reinará nesse país. Esse país irá à sua ruína. E é o que nós vemos em todos os países do mundo nesse momento. Rio de Janeiro, ônibus queimados, confusão, não se sabe nem como agir e em quem pôr a sua confiança, porque às vezes os próprios polícias se tornam milicianos e assim por diante. Por que isso? Porque Jesus Cristo, que a igreja não reina no Rio de Janeiro. Se a igreja reinasse no Rio de Janeiro, isso não aconteceria. Poderia acontecer, algumas oposições, sempre haverá homens maus, mas o que acontece no Rio de Janeiro é um reflexo, é um efeito do fato que Nosso Senhor não reina nas universidades do Rio de Janeiro, Nosso Senhor não reina na prefeitura do Rio de Janeiro, Nosso Senhor não reina nas escolas do Rio de Janeiro, Nosso Senhor não reina nas famílias do Rio de Janeiro, Nosso Senhor não reina nem mesmo nas paróquias progressistas do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele vai para a sua ruína. Não só o Rio de Janeiro, veja a guerra da Ucrânia, veja a guerra da faixa de Gaza. O que é isso? Isso é porque Nosso Senhor não é porque a igreja não está presente. E hoje em dia algo de novo se somou às desgraças que o mundo já conhecia, é que aqueles que deviam propagar Nosso Senhor, eles mesmos se recusam a propagar Nosso Senhor. E procurando propagar essa reinado de Nosso Senhor pela igreja. Dom Lefebvre, conversando com o núncio de Berna, na Suíça, ele falou, mas e a encíclica de Quas Primas, do Papa Pio XI, o que o senhor faz dela? E ele respondeu, o Papa hoje não a escreveria. Ou seja, se o Papa não escreve hoje, significa que a igreja não reinará, ou seja, o Cristo não reinará e o mundo irá à sua ruína. Então nós que façamos o contrário, procuremos contemplar, procuremos amar, procuremos estudar, procuremos tudo que a gente às vezes nos momentos mais críticos da vida da igreja, que surgiram as maiores e mais belas reações contra a decadência. Foi quando o mundo estava mergulhado no pecado que Nosso Senhor veio e restaurou o mundo. E na vida da igreja, muitas vezes, foi quando as coisas estavam no seu pior estado, apareceram aqueles que pela sua fidelidade, pelo seu amor de Deus e das almas, levantaram, mudaram uma situação. Na verdade, só Nosso Senhor pode mudar esta situação. Por isso, o introito de hoje diz: o Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade,
a sabedoria, a força e a honra. A Ele a glória e o império por todos os séculos. Então, é na missa, sobretudo, porque é ali que o Cordeiro foi imolado, que nós devemos procurar a essência da nossa vida, da nossa inspiração. Nossa Senhora é ao pé da cruz, é aquela ela é a mãe da Igreja. Nossa Senhora é a mãe da Igreja porque ela é a mãe de Nosso Senhor. E Nossa Senhora e a Igreja é a mesma coisa. Por assim dizer, alguns detalhes a observar, mas é a mesma coisa. Por quê? Porque Nosso Senhor, a Igreja, é o Cristo total, como diz Santo Agostinho. O Cristo total, ou seja, a cabeça e os membros. São Bernardo diz que Nossa Senhora é como o pescoço, por onde passam todas as graças que vêm da cabeça, passam por Nosso Senhor. Não há nenhuma graça que nós tenhamos e que alguém possa ter até o fim do mundo que não passe pelas mãos de Nossa Senhora, pois ela é a medianeira de todas as graças. E mesmo se um pagão venha a ter uma graça, passa por Nossa Senhora. Uma vez um padre me disse, não, todas as graças passam pelo Papa. Eu não sei, acho que está meio exagerado isso, mas o que é certo é que todas as graças passam por Nossa Senhora e pela Igreja, porque Nossa Senhora é a mãe da Igreja. E, então vejamos, quando a gente considera, de novo, os males dos dias de hoje, tem jogadores de futebol que vão jogar bola, vão entrar em clubes na Arábia Saudita. Mostra como eles perderam o senso católico. Alguns vêm de países católicos, outros são protestantes, né? Mas às vezes vêm de países católicos. Eles perderam mesmo esse reflexo, um bom reflexo, dizer não, eu não vou jogar num país muçulmano, porque lá Nosso Senhor não reina. Lá Nosso Senhor não reina nem na rua, nem nos restaurantes, nem nas diversões. Nosso Senhor não reina em lugar nenhum. Os países ainda católicos pode-se ainda encontrar alguma coisa, infelizmente, muito pouca coisa, cada vez menos. Mas ainda na França se vê algum católico, alguma escola católica, algumas famílias católicas, algum padre católico. Mas na Arábia Saudita, o que vão fazer esses pobres jogadores? Isso mostra que a Igreja não reina sobre eles. Cada vez mais o mundo não escuta a Igreja, e hoje, com essa complicação da crise da Igreja, uns que pensam escutar a Igreja estão escutando, como dizia Gustavo Corsão, estão escutando o cavalo de Troia e não a voz da sua mãe. Então rezemos por nós, rezemos por aqueles que são pagãos, rezemos por aqueles que são inimigos da Igreja e rezemos também, de maneira toda especial, por esses pobres católicos que estão na Igreja e seguindo uma falsa Igreja. Coitado deles, como esse Núncio de Berna. Nosso Lefebvre dizia, mas então, e a doutrina do Cristo Rei? Não, hoje não é possível. Então, dentro da Igreja tem pessoas que falam e não é Nosso Senhor que fala. Porque normalmente, quando há um batismo, é Jesus Cristo que batiza. Quando há um sermão, um ensinamento, é Jesus Cristo que ensina. Quando há um sacrifício, é Jesus Cristo que sacrifica. Tudo que há na Igreja é Jesus Cristo. E fora de Jesus Cristo não é a Igreja. Por isso, Nosso Lefebvre dizia, isso é uma outra Igreja. Esses que são contra o Cristo Rei, para eles, hoje não é dia do Cristo Rei, para os progressistas. Eles botaram a festa do Cristo Rei no final do ano litúrgico. Não sei exatamente qual o dia, mas pro final ou no final. Último domingo, talvez. E por que isso? Nosso Lefebvre nos explicava, porque para eles o Cristo não reina aqui na terra. O Cristo reinará no juízo final. Então, para eles, o Cristo estão fora da doutrina da Igreja, estão fora do que Nosso Senhor deu para nós. Então, rezar para os pobres católicos, que são os que estão aí, têm alguma coisa ainda de católico, porque foram batizados, procuram às vezes coisas boas, até atacam o aborto, né? Mas estão desnorteados,
porque os inimigos tomaram os postos de comando da Igreja. E eles dizem, não queremos que ele reine. Não dizem, então, alguns dizem explicitamente, outros dizem no seu coração, outros estão confusos, mas o resultado é esse. Não queremos que ele reine, nem nos seminários, nem nos mosteiros, nem nas escolas, nem nas universidades, nem nos tribunais, nem nos hospitais, nem nas famílias, em nada. Não queremos que ele reine. Esse é o grito do mundo moderno, é o grito do Vaticano II, é o grito desse mundo que... Mas nós devemos ficar fiéis. Quanto mais eles gritam que Jesus Cristo não deve reinar, mas nós devemos pedir a Deus que a gente deixe ele reinar em nós. O monge deixa Jesus Cristo reinar nele quando ele observa a regra de São Bento. A regra de São Bento não é de São Bento. A regra de São Bento é do Cristo Rei. E assim por diante. As regras da família, as leis do casamento, são as leis de Jesus Cristo Rei. E se uma pessoa observa a lei da caridade, Jesus Cristo está reinando nele. Então peçamos a Deus que a gente sejamos verdadeiramente os servidores do Cristo Rei, os amigos do Cristo Rei, e que nós possamos assim consolar o coração de Jesus e o coração de Maria, consolar o seu imaculado coração, que ao pé da cruz pedia por nós, para que nós aceitássemos o reinado de seu Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.